Olá, turminha! Espero que estejam todos bem, em casa e com saúde, né? Vamos a mais uma videoaula. Hoje a gente vai continuar falando sobre transmissão de dados, né? A nossa terceira parte aí sobre transmissão de dados. Na nossa última aula vocês viram sobre codificação, né? A gente falou um pouquinho dos padrões aí de codificação, falamos aí do modelo Manchester, do 4B5B, o NRZ, e hoje a gente vai falar um pouquinho da parte de modulação. Falaremos de modulação, falaremos de pacote de dados, falaremos também da parte de desperdício de informações, desperdício de dados e sincronia. Vamos lá? Então, pessoal, a gente começa falando sobre modulação, que é exatamente o que realmente se passa aí no nosso meio físico, né? Nos nossos cabos ou mesmo pelo ar, né? No caso de uma comunicação aí por meio de Wi-Fi. Então, modulação, nós temos dois tipos aí, né? Se eu trabalhar apenas com sinal alto e sinal baixo, né? Como se fosse um 1 e o 0, eu chamo isso de transmissão banda base, né? Tá? É a forma mais simples da gente transmitir os dados aí. 0 ou 1, sinal alto ou baixo. Agora, se eu vou transmitir utilizando mais tensões, utilizando toda a variação aí de tensão, seja para positivo, seja para negativo, eu chamo isso de banda larga, tá? Porque eu consigo transmitir aí muito mais informações se eu trabalhar com essa variação aí de tensão. Tá? Então eu chamo isso de banda larga. Para demonstrar um pouquinho para vocês como é que seria aí o sinal no nosso cabeamento, no nosso meio físico, eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona aí essa forma de onda, né? Como que isso é transmitido. Tá? Onda senoidal é esse formato aqui, ó. É uma onda. O que seria uma onda? Ele começa do zero. Tá? Imagine uma transmissão. Eu começo a aumentar a tensão aqui, ó. Eu chego a um nível de tensão que pode ser 5 volts, pode ser 12 volts. Aí depende aí da nossa transmissão. Eu chegando aqui no nosso limite, eu começo a descer com esse sinal. Chego a zero. E começo a ir no nível negativo aqui, ó. Depois eu volto com ele a zero. Tá? Então, essa forma de onda aqui, pessoal, essa forma de onda chama senoide ou onda senoidal. Então, essa forma de onda, pessoal, é por meio dela que a gente tem a nossa frequência. O que seria a frequência? É o número de ciclos, que é esse ciclo aqui completo, né? Ele indo a positivo, indo a negativo, voltando a zero. A frequência é a quantidade desses ciclos, quantidade de ondas por segundo. Tá? Isso chama-se frequência. Tá? A unidade de medida de frequência é Hertz. Tá? Então, é quantidade de ciclos por segundo. Isso é a nossa frequência. E aí eu tenho aqui as minhas técnicas de modulação. Tá? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês de duas técnicas de modulação analógicas, né? Na verdade, ela seria passando de digital para analógica. Então, para eu ter um meio de comunicação, eu preciso, ao estabelecer essa comunicação, eu tenho que ter uma forma de onda padrão. Eu chamo essa forma de onda de portadora. Tá? Vocês já devem ter ouvido, obviamente, falar em modem, né? Modem é modulador demodulador. É ele que faz essa conversão aí, né? De digital para analógico, né? Em alguns casos até de digital para digital também, tá? Nesse caso, essa técnica aqui de modulação que eu vou passar para vocês é de digital para analógico. Então eu preciso ter o quê? No início de tudo, eu preciso ter
a minha portadora, que é uma forma de onda padrão. Tá? Essa forma de onda eu vou ter sempre, eu vou ter que sempre ter uma portadora, que tem esse sinal aqui, que são as nossas senoides, né, como vimos aí no slide anterior. E aí eu tenho aqui o sinal modulante, que aqui sim é onde vão passar os meus dados. Tá certo? Então eu tenho portador e tenho o sinal modulante. Aí eu tenho aqui o meu sinal, como que fica, como que ele é transmitido, né? Já que eu tenho uma portadora, já que eu tenho um sinal para transmitir, eu posso transmitir ele via sinal AM ou sinal FM. Existe aí, obviamente, outros padrões, né? Mas só para demonstrar para vocês, eu vou falar sobre AM e FM. No AM, significa o quê? Amplitude modulada. Amplitude é o tamanho da minha onda. Tá? É o tamanho da minha onda. Então, eu tenho a variação aqui da minha onda, tá? A variação do tamanho dela, de acordo com o meu sinal modulante. Né? Então, eu tenho aqui, ó, no meu sinal modulante, quando eu chego nesse ponto aqui, ó, eu tenho ele mais alto e depois eu vou descendo. Né? Tá? Então, alterando-se a minha portadora, eu vou variando também da mesma forma. Eu começo com ele baixo aqui. Acabei voltando. Eu começo com ele baixo aqui. Aí eu vou aumentando cada vez mais até chegar no meu pico aqui, ó, que no sinal modulante seria este. E aí depois eu começo a descer. Eu começo a variar aqui, ó, a amplitude novamente. Tá? Eu começo a diminuir a amplitude da onda. Tá? E depois aqui, ó, seguindo o meu sinal modulante, eu começo a aumentar ele novamente. Ó. Começo a aumentar, tem um pico aqui novamente, ó, e depois eu começo a baixar a curva aqui novamente. Ó, tá? Sempre variando a minha amplitude. Neste caso, eu não tenho variação da frequência. Né? Eu tenho variação só da amplitude, por isso que é AM, amplitude modulada. Notem que, pessoal, tem até um tracinho mais fino aqui, né? Mais apagadinho. Se vocês observarem, ó, essa forma de onda que ele faz aqui, ó, ela é similar ao sinal modulante aqui. Ó. Tá? Então ele caminha sobre a portadora, tá? Variando a amplitude. Já no FM, eu tenho outro tipo de variação, aí já não é mais a amplitude, já não é mais o tamanho da onda, e sim a frequência, por isso que é FM, frequência modulada. E aí quando eu tenho que variar a frequência, ou eu aumento o número de ciclos por segundo, né? Ou eu diminuo, ou aumento ou diminuo a frequência. Então vamos lá. Tenho novamente a minha portadora e tenho o sinal modulante, que é onde eu realmente transmito a minha informação, transmito os dados. Então eu tenho aqui, ó, eu começo com ele, ó, baixo, né? Então eu começo com a minha frequência aqui também baixa. Tá? Olha o espaçamento aqui, né? A quantidade de ciclos aqui, como ele é mais aberto. Né? E aí, conforme eu vou aumentando aqui, ó, o meu sinal modulante, eu vou aumentando a frequência. Né? Notem que ele fica menos espaçado aqui. Né? A quantidade de frequência é maior. Né? Tá? Eu vou reduzindo aí o meu espaçamento, né? Aumentando a minha frequência. Tá? Então, quando eu chego no meu pico aqui, ó, eu tenho um maior nível de frequência aqui. Ó, tá? E aí o sinal vai baixando, eu deixo ele mais espaçado aqui. Ó, tá? O tempo da frequência é maior, né? O tempo da frequência é maior, eu vou aumentando aqui. Aí depois, eu tenho aqui o meu sinal modulante bem baixo, né? Notem que ele fica bem espaçado aqui. Depois, novamente, ele começa a subir, eu começo a aumentar a minha frequência aqui. Ó. Ele fica mais rápido. Tá? O número de ciclos por segundo, né, a frequência fica mais rápida, tanto nesse ponto quanto nesse aqui. Ó. E depois ele começa a ficar mais espaçado novamente. Né?
que é justamente onde o sinal modulante aqui fica mais baixo. Tá? Eu deixo ele mais espaçado, né? Uma frequência menor. E eu tenho aqui também, pessoal, uma outra técnica, aí já seria para digital, né? É modulação também, só que uma modulação digital, seria digital para digital. Tá? Mas aqui a gente vai exemplificar exatamente o que acontece no meu meio físico. Eu tenho aqui 3 padrões que eu vou passar para vocês, também existem outros, mas a gente vai falar de 3 deles, que são o sinal ASK, o FSK e o PSK. Então, nesse caso, pessoal, eu tenho aqui ó, os meus dígitos, né, os meus números binários, né, tá? Como o meu sinal modulante, então eu tenho aqui ó, sinal alto 1, sinal 0, né, 0 volts, 0 bits. Eu tenho aqui sinal alto de novo. No meu sinal modulante eu vou para tensão alta também, né? Continuo ela aqui porque continua 1. Se eu tiver 0, eu derrubo a minha tensão. Aqui 0 de novo, eu continuo com ele baixo. Depois eu subo e depois vou para 0, né? Isso aqui é muito parecido com o NRZ, né? Non Return to Zero. Mas no cabo ele vai funcionar um pouquinho diferente aqui, de acordo com esses nossos padrões. Então, no meu sinal ASK, como é que eu represento ele aqui? Então, eu tenho a minha frequência quando eu tenho sinal 1. Sinal 1 eu tenho frequência aqui normal da portadora. E quando eu tenho 0, eu não tenho frequência nenhuma. Eu vou com ele a 0 aqui. Ó. Vou com ele a 0. Se eu tiver sinal 1, eu tenho frequência. Né? Aqui eu mantenho como sinal 1 de novo, eu mantenho a minha frequência. Depois eu derrubo ela novamente, né? Uma sequência de 2 zeros. Depois eu volto a aumentar aqui. Então, se eu tenho frequência, se eu tenho forma de onda, seria 1. Se eu não tenho nada, é 0. Tá? Isso no ASK. Eu tenho o meu outro padrão aqui, que é o FSK. Nesse caso, pessoal, eu vou ter frequência o tempo todo. Tá? O tempo todo eu vou ter formas de onda. Só que eu tenho uma variação aqui na frequência. Então, se eu tenho 1, eu tenho uma frequência mais rápida, né? Uma frequência mais alta. E se eu tenho 0, eu tenho uma frequência menor aqui. Ó. Notem o espaçamento. Tá? Então, 1, frequência normal, uma portadora normal. Tá? Aqui uma sequência de 1s, depois eu volto a 0 aqui. Ó. Ele fica mais espaçado, ou seja, uma frequência mais baixa. Tá? Então, a diferença do ASK para o FSK é que aqui eu tenho formas de onda o tempo todo e no ASK não, eu só tenho frequência, né? Só tenho formas de onda quando eu tenho 1. Quando eu tenho 0, eu não tenho nada. E por último aqui eu tenho o meu sinal PSK. No PSK eu também tenho formas de onda do começo ao fim, tanto com sinal 1 quanto o sinal 0, né? Mas notem aqui que quando eu tenho o sinal 1, eu começo com ele do 1 aqui, ó. Começo com ele do 1 e vou indo, portadora normal. Tá? Aí quando eu tenho uma variação, quando eu mudo de 1 para 0, eu derrubo ele. Tá? Eu jogo ele aqui para 0, eu mudo a minha forma de onda, né? E aí eu continuo. Tá? Continuo normal. Aí eu vou para 1 aqui, né? Quando eu vou para 1, eu também modifico a minha forma de onda. Ó. Notem que tem uma modificação aqui. Né? Ó. A forma de onda muda seu padrão. Notem que ele ficou reto aqui. Né? E aí ele continua novamente aqui. Ó. Tá? Como eu tenho uma sequência de 1s aqui, ó, tem mais um 1, a forma de onda permanece a mesma. Tá? Eu só vou ter alteração quando eu tenho uma mudança aqui de 1 para 0 ou de 0 para 1. Tá? Aqui eu vou ter mudança novamente. Ó. Notem que a forma de onda aqui também muda. Ó. Ele derruba aqui a forma de onda. E aí ele continua normal. Tem outro 0 aqui. Como não há mudanças, a forma de onda permanece normal. Tá? Aqui eu tenho uma mudança de 0 para 1.
Notem que ele derruba aqui também, ó, a forma de onda já fica diferente. E aí ele continua. Aqui tem nova variação. Ele derruba aqui também, ó, e depois continua normal. Tá? Então ele trabalha com a transição. Né? Quando eu tenho mudança de 1 para 0, ele modifica a forma de onda, de 0 para 1 a mesma coisa. Se eu não tenho alteração aqui, a forma de onda permanece a mesma. Agora, pessoal, falando um pouquinho de desperdício, né? Ou overhead. Então, desperdício ou overhead é tudo que não faz parte dos meus dados, né? Tudo que faz parte aí de bits de controle, eu chamo isso de overhead ou desperdício. Tá? O conceito basicamente é esse, é tudo que não faz parte dos meus dados e eu preciso deles para trafegar, para conseguir transmitir a minha informação. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre pacote de dados. Né? Em aulas anteriores, na aula anterior, nós vimos que a transmissão ela não é feita somente dos dados. Né? A gente tem outros bits aí junto de controle, né? que formam essa transmissão nossa. Né? Tá? Esses bits adicionais de controle, junto com os nossos dados, são chamados de pacotes de dados. Para exemplificar um pouquinho para vocês o que seria um segmento, o que seria um pacote, o que seria um quadro, eu já vou direto na figura aqui, fica mais fácil para a gente entender. Tá? Então, nessa figura aqui, pessoal, eu tenho os meus dados e eu tenho aqui ó, o meu segmento. Tá? Quando eu falo em segmento, além dos dados, eu tenho a origem dos meus pacotes e o destino. Né? Tá? Seriam as nossas portas de acesso, de origem e porta de destino. Tá? Então não tenho só os dados. Essa parte aqui, ó, ela é chamada de segmento. Tá? Os dados mais as portas de origem e destino. O meu pacote, o que seria o meu pacote? Aí já abrange um pouquinho mais. Abrange toda a parte de segmento e abrange também os meus IPs de origem e destino. Tá? Além das minhas portas, eu tenho IP de origem e IP de destino. Então, essa informação toda aqui eu chamo de pacote de dados. E eu tenho, abrangendo um pouquinho mais, aí, o meu quadro. No meu quadro, eu tenho toda essa parte aqui, ó, tá? Envolvendo segmento, envolvendo pacote. Eu tenho também o meu CRC, que é a minha verificação de redundância cíclica. Tá? Eu uso isso aqui para controle. E eu tenho também o meu endereço físico aqui de origem e destino. Né? Endereço físico é o nosso MAC address. Então, lembrado disso, né? Aquele endereço físico que ele não se repete aí nas nossas interfaces de rede. Né? O número de IP também não pode repetir, mas é um endereço lógico. Né? Já o MAC address é um endereço físico. Tá? Então, no meu quadro, é o que abrange mais informações aqui. Ó. Tá? Então, muitas vezes, eu vou transmitir uma informação, tá, de um lado para o outro, que seja um olá. Quero transmitir um olá de um lado para o outro. Né? O olá são só 3 letrinhas aí, né? Só que eu vou ter muito mais bits sendo transmitidos, tá, do que a composição aí dos meus dados. Né? Tá? Justamente porque quando eu vou transmitir um dado de um lado para o outro, eu preciso informar quem sou eu, para onde eu vou, qual que é o meu IP, qual que é a minha porta, para onde ele vai. Toda essa informação aí ela acaba ficando maior do que a minha informação. Né? Todos esses dados ficam maior do que a minha informação. Tá certo? Então isso seria quadro, pacote e segmento. Esse exemplo, pessoal, de quadro, pacote, segmentos, da forma que eu passei aqui para vocês, é para exemplificar um protocolo. Tá? Protocolo seria o que? A linguagem, né? A linguagem de transmissão desses pacotes. Mas existem diversos tipos de protocolos, então
Isso aqui não é uma regra. Cada protocolo fragmenta aí os seus dados, digamos assim, da forma do seu padrão. Tá? Então, não necessariamente vocês vão encontrar pacotes, segmentos e quadros desta forma aqui. Esse é apenas um exemplo de um de nossos protocolos. Muito bem, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora de sincronia. Nós vimos que para transferir os dados de um local para o outro, a gente precisa de um protocolo e esses dados são transmitidos de forma dividida, né, de forma fragmentada. Aí, né? Essa fragmentação nós vimos, né? Dados, segmentos, pacotes, quadros. Né? Embora a gente use um termo genérico aí que seria pacotes, né? Envio de pacotes. Tá? Esse envio desses pacotes, eles podem ser transmitidos de duas formas, de forma síncrona ou assíncrona. Na forma síncrona, como o próprio nome diz, precisa existir um sincronismo, tá? Entre origem e destino. Enquanto a origem está enviando os dados, o receptor ele para receber esses dados. Tá? Por isso que é de forma síncrona. Um lado está enviando, o outro está escutando, está recebendo aquela informação, e ao mesmo tempo ele recebe a informação e ele já vai juntando ela, ele vai montando o quebra-cabeça na sequência, tá? De forma síncrona realmente, de forma sequencial. Tá? Então esses pacotes vão chegando, o destino vai montando esse quebra-cabeça na sequência. Tá? Ele para só para fazer isso, ele para a comunicação só para isso. Isso seria a forma síncrona. Tá? É como se eu estivesse fazendo uma analogia aí na nossa sala de aula, eu falando com vocês e vocês já ouvindo naquele momento. Tá? E a outra forma seria assíncrona. No assíncrono, eu envio esses dados, tá, para o meu receptor, só que essas informações, esses pacotinhos que eu envio, eles são enviados e eles não são, muitas vezes, recebidos na ordem, tá? Porque o meu receptor não para ouvir só ele. Eu estou numa rede, ele está ouvindo também outras máquinas, né? E ele vai recebendo esses pacotes e vai deixando lá, né? De forma aleatória. Só que esses pacotes já contêm a informação de sequência dele. Tá? Então, depois o meu receptor tem que pegar cada pacotinho desse, né, cada fragmentação, e montar de acordo com a ordem. Cada pacote desse já vai ter um número que identifica a minha ordem. Né? Mas, nesse caso, eu não paro só para ouvir essa transmissão. Tá? Eu consigo ouvir o resto da rede, né, simultaneamente, e depois eu vou montando essas informações. Seria como, por exemplo, uma comunicação aí por WhatsApp, né, uma comunicação por texto. Eu mando o texto para quem quer que seja, essa pessoa vai ler essa informação a hora que ela quiser, ela vai responder da forma que ela quiser, a hora que ela quiser. Então, na analogia, seria uma comunicação aí assíncrona, né? A pessoa não precisa parar para me ouvir naquela hora. Tá? Ele vai receber a hora que ele quiser, vai ler a hora que ele quiser e vai responder também na hora que ele achar melhor. Tá? Essa seria a nossa analogia aí de uma transmissão síncrona e uma transmissão assíncrona. E qual que seria melhor, síncrona ou assíncrona? Isso depende, pessoal, depende do nosso meio físico, depende da qualidade do meio físico. Né? Se eu tenho, por exemplo, um bom meio físico, né, uma comunicação somente de dois computadores, um cabo só curto ligando de um lado para o outro, se eu tiver uma comunicação síncrona aí, eu vou ter ela de forma rápida. Né? Eu vou ficar só ouvindo a minha origem, mas tudo bem, eu não tenho que se comunicar com mais ninguém. E o meu meio físico é confiável, tem um cabo passando ali, não tem risco nenhum ali de rompimento, não tenho perda de dados. Nesse caso, é melhor uma comunicação síncrona. Agora, se eu tenho uma rede mais ampla, um meio físico
que não seja tão seguro, né? Suponhamos aí que seja uma rede Wi-Fi. Eu uso aí o ar, né, como nosso meio físico. É um meio físico confiável? Nem sempre, né? A gente sabe que nem sempre é tão confiável assim a nossa rede wireless, até por isso que ela é mais lenta, né? Num caso desse, se eu tiver uma comunicação assíncrona, e normalmente é assíncrona, eu consigo ter um ganho maior. Porque imagine, se eu tiver uma comunicação síncrona numa rede Wi-Fi, eu tenho que parar o outro lado só para me ouvir e eu tenho o meu meio físico aí instável, né? Vou perder muito tempo com isso. Né? Então, por isso que eu tenho a comunicação Wi-Fi assíncrona, porque aí eu recebo a hora que eu quiser, se eu tiver falha no meio do caminho, não tem problema. Eu estou ouvindo o resto da rede, uma hora eu vou receber aqueles dados, né? Vou receber, vai ter informação de sequência dela, eu vou montar esse quebra-cabeça no final e eu vou ter a comunicação normalmente. Então, nesse caso, é melhor que eu tenha ela assíncrona. Então, essa é a diferença aí entre redes de comunicação síncrona e assíncrona. Muito bem, pessoal, terminamos aí a nossa terceira parte sobre transmissão de dados. Espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos. Tchau!